A luz é uma onda eletromagnética, cujo comprimento de onda se inclui num determinado intervalo dentro do qual o olho humano é a ela sensível. Trata-se de outro modo de radiação eletromagnética que se situa entre a radiação infravermelha e a radiação ultravioleta. As três grandezas da física básica de luz são herdadas das grandezas de toda e qualquer onda eletromagnética: intensidade e ou amplitude, frequência e polarização, que é ângulo e vibração. No caso específico da luz, a intensidade se identifica com o brilho e a frequência com a cor. Deve ser ressaltado também a dualidade de onda de partícula, característica da luz como fenômeno físico, em que esta tem propriedades de onda e de partículas, sendo válidas ambas as teorias sobre a natureza da luz. Um raio de luz é a trajetória da luz em determinado espaço, e sua representação indica de onde a luz é criada, ou seja, a fonte, e para onde ela se dirige. O conceito de raio de luz foi introduzido por Alhazen, propagando-se em meio homogêneo. A luz percorre trajetórias retilíneas. Somente em meios não homogêneos a luz pode descrever trajetórias curvas. Entre as teorias da luz, nós temos a teoria corpuscular, que é a ideia que a luz seria um corpúsculo, vem desde a antiguidade com o atomismo de Epicuro e Lucrécio. Tal teoria não é a mesma que a atual, aceita como uma alternativa à teoria ondulatória. Contudo, somente no século XVIII, a teoria corpuscular para a luz consolidou-se como um conjunto de conhecimento capaz de explicar os mais variados fenômenos ópticos. No século XVII, Huygens, entre outros, propôs a ideia de que a luz fosse um fenômeno ondulatório. Francesco Maria Grimaldi observou os efeitos de difração, atualmente conhecidos como associados à natureza ondulatória da luz. Em 1665, mas o significado das suas observações não foi entendido naquela época. As experiências de Thomas Young e Augustin Fresnel sobre interferência e difração no primeiro quarto do século XIX demonstram a existência de fenômenos ópticos para as quais a teoria corpuscular da luz seria inadequada, sendo possível se a luz correspondesse a um movimento ondulatório. As experiências de Young capacitaram-no a medir o comprimento de luz e provou que a propagação é retilínea, tal como os efeitos observados por Grimaldi e outros podiam ser explicados com base no comportamento de ondas de pequeno comprimento de onda. Na teoria de dualidade, a onda de partícula, no final do século XIX, a teoria que afirma que a natureza da luz era puramente uma onda eletromagnética, ou seja, a luz tinha um comportamento apenas ondulatório, começou a ser questionada. Ao se tentar teorizar a emissão fotoelétrica ou a emissão de elétrons quando um condutor tem sobre si a incidência de luz, a teoria ondulatória simplesmente não consegue explicar o fenômeno, pois entrava em fraca contradição. Foi Albert Einstein, usada a ideia de Max Planck, que conseguiu demonstrar que um feixe de luz são pequenos pacotes de energia, e estes são os fótons. Logo, assim foi explicado o fenômeno de emissão fotoelétrica. No comprimento de onda de luz visível, as fontes de luz visíveis dependem essencialmente do movimento de elétrons. Os elétrons nos átomos podem ser elevados de seus estados de energia mais baixa até os de energia mais alta, por diversos métodos, tais como aquecendo a substância ou fazendo passar uma corrente elétrica através dela. Quando os elétrons eventualmente retornam a seus níveis mais baixos, os átomos emitem radiação que pode estar na região visível do espectro. A fonte mais familiar de luz visível é o Sol. Sua superfície emite radiação através de todo o espectro eletromagnético.
mas sua radiação mais intensa está na região que definimos como visível, e que a intensidade radiante do Sol tem valor de pico num comprimento de onda de cerca de 500.000 nm. Isso sugere que nossos olhos se adaptam ao espectro do Sol. A velocidade da luz, de acordo com a teoria de relatividade estrita, toda a radiação eletromagnética, incluindo a luz visível, se propaga no vácuo a uma velocidade constante, comumente chamada de velocidade da luz, que é uma constante da física, representada por C é igual a 2.990.000. Em física, o fenômeno da reflexão consiste na mudança da direção de propagação da energia, desde que o ângulo de incidência não seja 0 graus. Consiste no retorno da energia incidente em direção à região de onde ela é oriunda. Após entrar em contato com a superfície refletora, a lei de reflexão diz que durante a reflexão especular, o ângulo em que a onda é incidente sobre a superfície é igual ao ângulo a que é refletida. Espelhos exibem reflexão especular. A energia pode tanto manifestada na forma de ondas como transmitida através das partículas. Por isso a reflexão é um fenômeno que pode se dar por um caráter eletromagnético ou mecânico. Exemplos comuns incluem a reflexão da luz, som e ondas. Em acústica, a reflexão provoca ecos e é usada em sonar. Em geologia, é importante no estudo de ondas sísmicas. A reflexão é observada com ondas de superfície em corpos de água. Reflexo é observado com muitos tipos de onda eletromagnética para além da luz visível. Reflexão de frequência mais alta é importante para a transmissão de rádio e de radar. Mesmo os raios X e raios gama podem ser refletidos em ângulos rasos como espelhos especiais. Sendo um fenômeno que encontra exemplos tanto na física ondulatória como na física de corpos materiais, é natural desconfiar que há uma explicação comum aos dois tipos de comportamento. Historicamente, o primeiro a formular uma explicação para a reflexão, especificamente a da luz, foi Herón de Alexandria, utilizando-se do princípio aristotélico que diz que a natureza nada faz de modo mais difícil. Argumentou que a luz percorre o menor caminho entre dois pontos quaisquer. Ora, se a luz é obrigada a desviar durante o percurso, ainda assim percorre o menor caminho entre a fonte e o alvo. A esse princípio de óptica geométrica damos o nome de princípio de Herón. Muito mais tarde, Fermat enunciou princípio semelhante, porém assinalava que o tempo era mínimo e não a distância percorrida. Esse princípio é conhecido como princípio de Fermat. Ainda mais tarde, Maupertuis formulou pela primeira vez o princípio da menor ação, onde então surge a noção de ação. Entretanto, dentro do ponto de vista do cálculo das variações, melhor seria chamar esse princípio de ação estacionária, já que na verdade a condução é de se achar um extremante para funcionar a ação. Reflexão da luz ou é especular, que é espelhado, e difusa, que é retendo a energia, mas perdendo a imagem, dependendo da natureza da interface. Além disso, se a interface estiver entre um dielétrico e um condutor, a fase da onda é refletida e mantida. De outro modo, se a interface estiver entre dois dielétricos, a face possa ser retida ou ser invertida, dependendo dos índices de refração. Um espelho fornece o modelo mais comum para a reflexão da luz especular e consiste tipicamente de uma folha de vidro com revestimento metálico, onde a reflexão ocorre realmente. A reflexão é reforçada em metais pela supressão de propagação de ondas, além de suas profundezas da pele. Reflexo também ocorre na superfície do meio de transparência, tais como água ou vidro. De fato, a reflexão da luz pode ocorrer sempre que a luz se propaga a partir de uma média de um determinado índice
de refração no meio com um índice de refração diferente. No caso mais geral, uma certa fração da luz é retirada da interface e o restante é refratado. Resolvendo as equações de Maxwell, um raio de luz que atinge um limite permite a derivação das equações de Fresnel, que podem ser utilizados para prever a quantidade de luz e é refletida e quanto é refratado para uma dada situação. A reflexão interna total da luz a partir de um meio mais denso ocorre se o ângulo de incidência for superior ao ângulo crítico. A reflexão interna total é utilizado como um meio de se concentrar as ondas que não podem efetivamente ser refletidas por meios comuns. Telescópios de raio-x são construídos através da criação de um túnel convergente para as ondas. À medida que as ondas interagem com o baixo ângulo com a superfície do túnel, são refletidas em direção ao ponto do foco, ou para outra interação com a superfície do túnel, eventualmente a serem dirigidas para o detector do foco. Um refletor convencional seria útil, já os raios-x simplesmente passam pelo refletor pretendido. Quanto a luz se reflete em um material mais denso do que o meio externo, ele sofre uma invasão de polaridade. Em contraste, um material de menor índice de refração irá refletir a luz em fase. Este é um princípio importante no campo da óptica de película fina. A reflexão especular forma imagens. Reflexão a partir de uma superfície plana forma uma imagem no espelho, o que parece ser invertido da esquerda para a direita, porque nós comparamos a imagem que vemos ao que gostaríamos de ver, se estivéssemos girados para a posição da imagem. Reflexão especular em uma superfície curva forma uma imagem que pode ser ampliada ou reduzida e deformada. Espelhos curvos têm a potência óptica. Esses espelhos podem ter superfícies que são esféricas ou parabólicas.